Olá, eu sou Ferreira, engenheiro agrônomo consultor, e hoje eu vou falar sobre plantio de soja sobre massa verde. Pergunta: é realmente necessário realizar o plantio de soja sobre massa verde? Quais os cuidados a serem tomados quando se realiza tal tipo de plantio sobre massa verde? Podemos enumerar os 5 principais fatores condicionantes para realizar essa prática de plantio. Primeiro, doses dos herbicidas. Segundo, competição por água. Terceiro, resíduos do herbicida 2,4-D. Quarto, utilização de herbicidas alternativos ao 2,4-D. E quinto e último, o efeito alelopático. Quando se opta pelo plantio de soja sobre massa verde, deve-se utilizar doses altas de glifosato, visando o controle rápido, no máximo em 5 dias, para o controle total, tanto das ervas daninhas como da espécie vegetal de cobertura, pois envolve competição por água, principalmente. Quando se fala em competição por água da massa vegetal verde com a cultura da soja, deve-se atentar para os seguintes aspectos: teor de argila do solo, espécie vegetal de cobertura, porte da massa verde, ocorrência e regularidade de chuvas na região. Bom, inicialmente então vamos falar sobre teor de argila. Se o solo for argiloso, a competição por água será menor. Se o solo for arenoso, a competição por água será muito maior. Segundo, espécie vegetal. O tempo de competição por água depende do tempo que levará para a espécie de cobertura se entregar completamente, ou seja, morrer. Por exemplo, milheto irá consumir água por até 5 dias após a dessecação. Já as braquiárias consomem água por aproximadamente 10 dias após a dessecação. Porte da massa verde. Outro aspecto é o porte da massa vegetal. Plantas muito grandes irão consumir mais água. Em milheto, com até 30 a 40 centímetros de altura, o consumo de água é mínimo. Porém, em palhada de milheto, ou seja, em milheto com até 1,5 m de altura, o consumo de água é da ordem de 8 milímetros por dia. Ou seja, é muito arriscar plantar numa situação dessa, principalmente se o solo for arenoso e a região for de chuvas escassas ou irregulares. Ocorrência de chuvas na região. Se na sua região a ocorrência de chuvas é irregular ou escassa, não se recomenda nunca praticar essa modalidade de plantio. Para fazer uso dessa técnica de plantio na sua região, há necessidade de ocorrência de chuvas com abundância e regularidade. Ou seja, deve-se praticar essa modalidade de plantio somente onde se tem certeza que vai chover logo após a semeadura. Resíduos de 2,4-D. Para se efetuar tal modalidade de plantio, não se deve fazer uso do herbicida 2,4-D. Se o fizer, deve ser numa dosagem extremamente baixa, de modo a não causar fitotoxicidade na cultura da soja. Por exemplo, se o solo for arenoso, com 10 a 12% de argila, a dosagem máxima de 2,4-D deve ser igual ou inferior a 200 ml por hectare. Se o solo for argiloso, pode-se utilizar até 300 a 350 ml de 2,4-D por hectare. Mas, importante, para se utilizar 2,4-D, deve-se aplicar o herbicida e realizar o plantio posteriormente, nunca o contrário. Ou seja, a operação de plantio deve romper o filme de herbicida na superfície do solo, para que não haja contato direto do herbicida com o tecido da plântula de soja durante a emergência. Herbicidas alternativos ao 2,4-D. Temos o princípio ativo flumioxazin, nome comercial Flumizin, Sumissoia ou Sumizin, carfentrazone, nome comercial Aurora, saflufenacil, nome comercial Hit, clorimuron e imazetapir. Utilizando esses produtos associados entre si e ao glifosato, pode-se realizar essa modalidade de plantio com segurança devido não possuírem efeitos residuais prejudiciais à cultura da soja. Efeito alelopático. Não se recomenda de modo algum o plantio sobre massa verde das espécies sorgo e braquiárias, devido à produção de exudatos nocivos à soja produzidos por essas plantas. Também
não podemos esquecer do efeito alelopático das ervas daninhas. Imagine uma área com elevada infestação de ervas daninhas tais como erva de touro, buva, capim amargoso, capim branco. Numa situação como essa, inevitavelmente haverá danos à produtividade da soja em decorrência dos efeitos alelopáticos dessas ervas daninhas. Bom, então hoje eu falei sobre dose dos herbicidas, competição por água, resíduos do herbicida 2,4-D, utilização de herbicidas alternativos ao uso do 2,4-D, efeito alelopático. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.